Fala, meus queridos, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como esse fluxo simples aqui pode te profissionalizar ainda mais no mundo das automações e evitar que aconteçam erros frequentes nas suas automações. Então, eu vou te explicar como funciona esse fluxo, bem simples, como você pode executar aí na sua operação para começar a tirar proveito dessa análise de erros. O que acontece? A gente tem aqui, dentro do N8N, quando você abrir um workflow, existe esse gatilho de erro. E você consegue conectar esse workflow de erro em outros workflows para ele mapear os erros que acontecem nos outros workflows. Então, o que acontece? Quando você seleciona esse gatilho aqui, como vocês podem ver, você vai ter ele aqui. Se você conectar esse gatilho, vocês vão ver que não dá para ativar esse fluxo, ele não precisa de estar ativado para funcionar, tá? Muita gente tem dúvida nisso, não preocupem, ele pode estar inativo e quando a gente conectar ele como um fluxo de erro em outros fluxos, ele vai funcionar perfeitamente. Então, como que ele funciona? Passando aqui de forma bem simples para vocês. Primeiro, você tem que abrir um outro fluxo seu. Então, você vai abrir um outro fluxo. Nesse caso aqui, eu trouxe de verificação de saldo do MetaEds, por exemplo. E aí, aproveitando, se você não tem acesso a todos os meus templates que eu uso no meu dia a dia, nas minhas operações reais, templates funcionais que vão te fazer economizar tempo e conseguir ganhar muito dinheiro também vendendo essas automações, clica no link da descrição, acessa a minha página de templates, entende o que eu te entrego lá e já adquire esse produto para você não perder essa oportunidade. Mas continuando aqui. Aqui, ó, em cima, nessas três bolinhas, existe a parte aqui de configurações. Você precisa, em todos os seus fluxos, que estiverem ativos, você vai vir aqui em configurações, depois de criar aquele fluxo de erro, você vai vir aqui dentro, então vai estar aqui, ó, erro workflow, a segunda parte aqui, e você vai selecionar esse fluxo que você criou de erro. Então, você vai criar o fluxo, vai nomear ele como registrador de erros e depois vai entrar em todos os outros fluxos que você tem e colocar ele aqui como registrador. Então, eu vou te mostrar aqui, ó. Vou salvar aqui. Você vai vir aqui, por exemplo, vou vir em outro modelo aqui, ó. Buscar conteúdo de YouTube. Você vai vir aqui nas configurações. Como vocês podem ver aqui, não tem nenhum workflow que está sendo usado como aviso de erro, tá vendo? Para notificar quando acontece um erro. Você vai vir aqui e vai colocar em todos os seus workflows esse workflow de erro. Feito isso, o que vai acontecer? Quando acontecer um erro nesses seus workflows que estiverem ativos, eu vou mostrar aqui para vocês a execução. Eu vou até pegar aqui um exemplo de execução. Ele vai vir aqui com algumas informações. Então, ele vem aqui com um JSON de erro, tá vendo? Ele pega aqui, ó, tá vendo? Execução, o ID da execução, a URL de onde aconteceu o erro, o nível. Ele te dá aqui várias informações, tá vendo? Da onde aconteceu o erro. Então, no caso aqui, ele vai falando qual que foi o erro e ele te dá todas essas informações. Só que o que você vai fazer? Aí eu vou abrir aqui para você os outros nodes para você entender como configurar e já criar essa planilha e enviar para você mesmo no WhatsApp. A planilha, você vai vir aqui e vai criar uma planilha como essa, que a gente tem aqui um registrador de erros. Você vai vir aqui, ó, e colocar uma coluna como data, a outra como workflow, a outra como URL, a outra como node e a outra como mensagem de erro. Então, aqui você vai ter todas as informações. Quando aconteceu o erro, em qual workflow aconteceu o erro. Aqui é o URL, se você quiser clicar, você já abre o workflow de uma vez. Aí, aqui tem o Google Sheets não, desculpa, o Node que aconteceu. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ele vai dar o nome do Node que aconteceu o erro. E aqui a mensagem de erro para você entender exatamente o que aconteceu. Feito isso, quando acontecer um erro, a sua planilha vai sendo preenchida, você vai conseguir começar a mapear. Vocês vão ver, eu vou gravar um outro vídeo para falar sobre isso, que existem alguns erros que acontecem com muita frequência. E aí você começa a mapear esses erros e entende como você pode criar uma contingência para eles. Então, beleza. Você vai passar aqui pela planilha. Na planilha, o que você precisa fazer? Você vai colocar o URL da sua planilha que você vai criar aqui. Vai escolher a aba aqui da sua planilha. Então, no caso aqui, a minha de erros, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, a aba de erros. Pega o URL da planilha. Vou colocar aqui essas informações. Data, workflow, URL, node e mensagem de erro.
No caso, eu estou puxando aqui, né, do erro que chega, do node de erro, eu só arrastei as informações principais que eu preciso para cá, para saber o que eu tenho que corrigir, o que aconteceu. Feito isso, ele preenche essa planilha e depois de preencher essa planilha, a gente tem um envio de texto aqui. Então, ele pega o que foi preenchido aqui na planilha e ele cria uma mensagem nesse node da API. Eu coloquei o número de destinatário aqui, no caso, um grupo que eu criei comigo mesmo. Então, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu abrir aqui para vocês, eu tenho um grupo aqui, ó. Eu tenho um grupo que ele literalmente me manda todos os erros. Então, eu posso criar os meus workflows, ficar em paz, sabendo que está tudo rodando certinho, porque quando acontecer um erro, chega aqui no meu WhatsApp. Se for um erro, né, muito grave, eu já vou lá correndo para o N8N e corrige. Se for um erro que acontece frequentemente, que eu vou falar em um próximo vídeo, eu deixo aqui, sei que é um problema normal que acontece e não me preocupo. Então, a gente consegue ter isso informado. Aí, feito isso, o que você vai colocar aqui? A credencial da sua API Evolution, o seu nome da instância, o número de destinatário, no caso aqui eu coloquei um ID de um grupo que eu criei comigo mesmo, e aqui ele envia a mensagem, a data de qual operação que veio, então aqui está como AVS, aí o workflow, qual nó que aconteceu o erro e a mensagem de erro. Feito isso, pessoal, sempre que acontecer um erro, você vai estar ciente, vai estar sabendo o que aconteceu. Isso ajuda muito a você ter uma segurança, né, do que está acontecendo. Como vocês podem ver aqui, funciona perfeitamente aqui. Então, tem os nós de erro. Aí tem aqui alguns nós de erro que dá erro. Aí você me pergunta, né, Arthur, o que eu faço? Aí não tem muito o que fazer. Você teria que criar um outro nó de erro para tentar receber. Mas no caso aqui é um erro comum, que até antecipando o próximo vídeo que eu vou fazer, normalmente quando você tem muita requisição na API do Google, ele dá falha. Aí o erro aqui que acontece é porque ele não consegue preencher a planilha. Mas, de qualquer forma, o erro está registrado aqui inicialmente. Então, beleza. Só para vocês entenderem, isso aqui, ó, que você tem aqui, tá vendo? É produções falhas. Então, por exemplo, nos últimos 7 dias, eu rodei nesse N8N especificamente 2.165 automações. E olha a quantidade, o quão pouco foi de erro. Foram 20 produções falhas. Por que isso está acontecendo hoje na minha operação? Por que tanto pouco erro? Porque eu tenho esse sistema de contingência. Quando acontece um erro frequente, ao invés daquele erro acontecer 2, 3, 4, 5 vezes, a primeira vez que acontece o erro, se ele é corrigível, eu já corro lá no workflow que deu erro e corrijo ele. Dessa forma, você consegue se profissionalizar muito aqui no N8N. É algo que vai te deixar acima da média do mercado, eu prometo para vocês. É um diferencial você acompanhar os erros que acontecem, entender que tipo de erro que acontece. Se você atualiza o seu N8N, às vezes alguns workflows, eles mudam algumas configurações e começa a dar bug. Com esse registrador de erro, você começa a receber ele e você não perde nada. E aí você consegue ter uma operação desse jeito. Você consegue ter uma operação que você vai ter muita execução, que vai funcionar perfeitamente e vão ter poucas falhas. As falhas que vão ter normalmente são falhas normais de API que acontecem, que o problema e o erro não vai ser seu. Isso vai te dar tranquilidade para você escalar suas operações, saber que as automações estão rodando corretamente. Se você fez a automação para uma outra pessoa, né, você sabe que está funcionando da forma correta e desse jeito você consegue evoluir bastante aí. Então, pessoal, no mais é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e esse registrador de erros. Façam aí na operação de vocês, é muito importante. E se vocês curtiram, já se inscreve no canal, deixe seu comentário de tipos de vídeo que vocês querem que eu traga aqui. E no mais é isso. Aproveitem aí um vídeo que eu vou deixar aqui no final para você assistir e ver como criar campanhas no MetaAds aí de forma automática.